Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Acredito que todos já tiveram uma primeira vez em qualquer coisa que já tenham iniciado na vida. E sempre a primeira vez, ela se traduz por um receio, uma expectativa de coisas negativas em geral, às vezes misturado com coisas positivas, mas existe apreensão em toda a primeira vez. Aquilo que em psicodrama nós diríamos que é o role-taking, né? A tomada do papel. As primeiras vezes que nós entramos em contato com alguma coisa. Em psiquiatria, a primeira consulta psiquiátrica de uma pessoa, ela se comporta como qualquer outra primeira. Expectativa, tensão, apreensão, como toda primeira vez. Mas psiquiatria tem um detalhe a mais. Enquanto que todas as outras primeiras vezes que acontecem em nossas vidas, elas têm uma grande parcela também de expectativa positiva, prazerosa, ao lado da expectativa negativa, tensa, apreensiva. A primeira vez em psiquiatra dificilmente se traduz por uma expectativa positiva, por uma expectativa prazerosa também. Então o que nós vemos na primeira vez que uma pessoa vem a um psiquiatra, é sempre uma expectativa de apreensão. É sempre uma apreensão, é sempre um aperto no coração, é sempre um receio, é sempre um temor. Por que existe esse temor? Por que não existe a contrapartida da expectativa positiva, como em outras tantas coisas? Quando se vai a qualquer outro especialista médico, qualquer outro segmento da medicina, existe a expectativa, existe a tensão, existe a apreensão, mas existe também o desejo de algo positivo, que se mescla com a expectativa negativa. Mas em psiquiatria, raramente isso acontece. A maior parte, a esmagadora maioria das pessoas que vêm ao psiquiatra, elas vêm com apreensão. Rarissimamente elas vêm com uma expectativa positiva. Então, vir a um psiquiatra é sempre uma experiência apreensiva. Ontem eu atendi uma pessoa que, ao entrar na minha sala, e sempre eu faço isso, eu abro a porta e fico longe da porta, não determino quem entra em primeiro lugar, para ver exatamente o movimento das pessoas, né? Entra a esposa em primeiro lugar e ele andando mais lentamente um pouco atrás. Quando eu faço essa pergunta, que é a pergunta que eu costumeiramente eu faço a primeira coisa que eu pergunto é como a pessoa se sente no consultório psiquiátrico, levando em conta exatamente que eu já espero essa expectativa, já espero essa tensão inicial. Aí ele me diz, não sei, pergunte a minha esposa. E a postura dele na cadeira, a postura dele falando, ele estava agarrado à cadeira. Sabe aquela sensação de avião ao decolar ou ao pousar, em que as pessoas se agarram na cadeira? Ele estava assim. E ela começa a contar que estava percebendo mudanças nele e de irritabilidade principalmente. A cada frase que ela dizia, ele se contrapunha com uma negativa. E isso eu interrompi o diálogo dos dois e, entre brincando e falando sério, eu disse que não era um julgamento moral. Ou seja, nós não estávamos ali para descobrir se ele estava fazendo certo ou errado. Embora muitas vezes a posição do psiquiatra, ele fica numa posição judicante, ele fica numa posição de exercer um juízo de quem tem razão. Não é essa a função da psiquiatria, mas muitas vezes as pessoas chegam ao consultório
dentro dessa ideia. São duas pessoas com duas versões de história e que o psiquiatra terá que dar o veredicto de quem tem razão. O que nos coloca, obviamente, numa situação que nós não escolhemos estar, não podemos estar, não temos competência para estar, que é julgar a verdade. E aí eu interrompi, falei isso com ele, entre brincando e sério, exatamente para amenizar o tom do que eu estava falando, dizendo que não era um julgamento, nós estávamos procurando aquilo que fosse desarmônico com ele próprio. E aí eu perguntei a ele, esqueça um pouco o seu esposo, o que ela está dizendo, e do seu ponto de vista, o que está acontecendo com você? Tem alguma queixa para você? Em relação à sua vida, você sente algum problema atual ou recente, ou já vem de algum tempo, que lhe seja desconfortável? Ou seja, e aí a consulta se desenrolou e ao final da consulta eu perguntei a ele se ele me aceitava como psiquiatra, que eu sempre faço também essa pergunta ao fim da consulta, se a pessoa me aceita, porque não é o fato de estar ali que significa que ele assumiu um compromisso de tratamento, né? E aí eu perguntei a ele, você me aceita como seu psiquiatra? E ele disse, eu preferia não, mas você eu aceito. Por que é importante isso que eu estou tocando agora, que fica por detrás de toda a consulta psiquiátrica? Porque essa primeira pergunta, ou seja, o estado de espírito da pessoa ao ser levado, trazido, empurrado, o que seja, ao psiquiatra, se nós não ultrapassarmos essa primeira visão negativa da ida ao psiquiatra, dificilmente o tratamento psiquiátrico vai contar com a cooperação do paciente. É aquilo que em outro vídeo eu me referi. Dificilmente o paciente se tornará sujeito do seu próprio tratamento. Ele ficará sempre sujeito ao tratamento, ou seja, submetendo-se, valendo o que essa palavra significa compreender, ser obrigado a compreender, o que é uma contradição, ser obrigado a compreender, né? Ele engole a explicação, mas a pessoa não se torna autoridade, não se torna autor do seu tratamento, não se torna sujeito do seu tratamento. Então o que eu queria chamar a atenção aqui é que ir a um psiquiatra absolutamente não é a mesma coisa de que ir ser um cardiologista. Há um temor no cardiologista, quando se vai ao cardiologista, mas há um desejo de melhorar alguma coisa que lhe desconforta. E antes disso, há uma sensação de desconforto que move a pessoa ao cardiologista. Aliás, já se dizia, minha avó já dizia, que conselho e água só se dá a quem pede. E isso é uma verdade cristalina na área psíquica, na área médica, na área de toda ajuda pessoal. Se eu não me proponho a solicitar ajuda, eu fico fechado a qualquer coisa que venha de fora. Se o paciente não compreende o que ele tem, não é preciso gostar do tratamento psiquiátrico, absolutamente. Aliás, eu sempre digo isso, gostar já seria um problema. Mas compreender a necessidade, isso é vital, porque só isso faz do paciente uma pessoa que seja sujeita do seu próprio tratamento, ou seja, são as duas partes envolvidas no tratamento, dizendo em termos psicodramáticos, com os papéis complementares, ao médico e ao paciente. Há uma pessoa que conduz o tratamento e uma pessoa que faz o tratamento. O médico prescreve, mas é o paciente que usa. Como dizia Moreno, o criador do psicodrama, a nossa cabeça não é transparente. Se o paciente não nos relata os desconfortos, os avanços, os recursos, as impossibilidades, as coisas que estão lhe acontecendo, porque ele não aceita o tratamento, é um voo cego para o médico. E para o psiquiatra, completamente. Porque, com poucos sinais, não são muitos os sinais externos dos desconfortos psíquicos, então, se uma pessoa não estabelece uma relação recíproca, uma relação de complementar com o seu psiquiatra, e como Moreno dizia, repetindo, nossa cabeça não é transparente ao outro, são as nossas ações, as nossas manifestações que tornam o outro transparente aquilo que está passando por nós. E tudo isso passa pela primeira pergunta, como a pessoa chega ao psiquiatra?
Se chegar com um temor, vamos dizer assim, numa forma popular, de coração fechado, você nunca vende algo a quem não queira comprar. Todo vendedor de qualquer lojinha sabe isso. Um bom vendedor sabe disso. A primeira coisa que um vendedor faz é esperar que o cliente, ou favorecer que o cliente, aquele comprador, se torne um comprador. Não adianta o vendedor empurrar um negócio para alguém que não quer comprar. Só aumenta a rejeição. Se nós mudarmos um pouco as denominações de vendedor e cliente de loja para médico e paciente, a relação é a mesma. É impossível eu prescrever eu posso prescrever, mas qual a certeza que eu tenho que aquele paciente vai usá-lo adequadamente? Ontem eu estava conversando com um rapaz, ele tem 16 anos, 17, e exatamente isso, ele vem usando a medicação há algum tempo, mas fundamentalmente ele toma aleatoriamente, não tem uma sequência. Por quê? Porque ele não compreende a necessidade, ele não reconheceu a necessidade. Ou, voltando àquele ditado popular, conselhe água só se dá a quem pede. Esse pedir na área psi seria a demanda de tratamento. Na área clínica é fácil, as pessoas buscam o médico porque tem um desconforto, tem um bate-cum no coração, tem uma coisa diferente na garganta, tem uma agonia no estômago, tem algo. Essa queixa é que move o paciente. E essa queixa, ao mover o paciente, o torna receptivo à orientação. Como a psiquiatria parte do pressuposto, os pacientes psiquiátricos, de que quem vai ao psiquiatra é doido, é médico de doido, então, obviamente, eu não sendo doido, o que eu vou fazer lá? Eu só vou assinar embaixo do que eu seja doido. Eu espero que haja sido útil. Tchau.